A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu cumprimento a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no canal Em Busca do Reino de Deus. E hoje nós queremos falar aqui sobre as duas casas de Israel. Irmãos, esse tema, as duas casas de Israel, ela abre nosso entendimento para todos os profetas e chega no Apocalipse você consegue compreender tudo aquilo que está escrito. Você já leu algum profeta assim, não conseguiu entender? Ou você ficou apenas na parte histórica daquele momento ali que o povo vivia? Muitas vezes eu lia a palavra do Senhor e não conseguia compreender determinadas coisas que os profetas recebiam de Deus. Mas depois deste estudo das duas casas de Israel, o Senhor ele começou a abrir os meus olhos. Então, este estudo aqui chegou até mim. Eu gostaria de repassar este estudo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por este estudo. Amém, queridos? Então, nós vamos começar falar sobre as duas casas de Israel. E esse tema começa lá com Abraão, né? O povo de Israel ele tem sua origem em Abraão. O Senhor fez uma promessa a Abraão. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, olha só. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu quero grifar nessa promessa que o Senhor deu: abençoarei o que te abençoares, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que o Senhor deu a Abraão. Falou para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que ele iria mostrar, né? Que ia abençoá-lo, ia engrandecer o nome dele, e ele seria uma bênção. Ele seria uma grande nação, e a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus, irmãos, ele começa para as nossas vidas. Ele tem a sua realização na vinda de Jesus, na sua morte, na ressurreição de Jesus, na qual nós somos salvos de nossos pecados e temos então direito à vida eterna com Cristo Jesus, né? Mas o plano de Deus, ele começa em Gênesis. Este plano de Jesus Cristo vir ao mundo, de morrer por mim e por você, de nos levar para o céu, de nos dar ali o livre acesso ao Pai, de nós podermos mais uma vez voltarmos na presença de Deus, tudo isso, irmãos, começou o plano lá em Gênesis. Lembra quando Adão vivia com Deus? Ele estava ali, toda tarde ele conversava com Deus no paraíso, e era íntimo este relacionamento, e o Senhor, ele quer que nós tenhamos novamente esse relacionamento restaurado. E Jesus Cristo veio fazer isso, tirar o pecado que entrou através da desobediência de Adão e Eva quando comeram do fruto e desobedeceram a Deus. A partir daquele momento em que entrou o pecado no mundo, a partir dali, o plano de Deus, o plano da salvação, Jesus Cristo na cruz, toda aquela promessa que Deus deu a Abraão, tudo isso foi realizado ali na mente de Deus. Está se cumprindo passo a passo tudo aquilo que o Senhor falou desde o início de todas as coisas. Está se cumprindo, se cumpriu em Jesus e vai se cumprir na sua segunda vinda, quando ele vem nos buscar, né? E eu gostaria que você abrisse a sua mente para Deus. Peça que o Espírito Santo ele possa te trazer mesmo a revelação da palavra, porque daí então você vai ser edificado. Amém? Então, o plano de Deus para a nossa salvação começa ali nessa promessa de Abraão. Jesus Cristo, ele concretiza esse plano, né? E vai concretizar
por completo na sua segunda vinda, na vinda que ele vem buscar a sua igreja. Mas olha só como tudo tem um sentido maravilhoso e Deus é perfeito em tudo que ele faz. Vamos ler Gênesis 22, versículo 16 até o 18. Gênesis 22, versículo 16 ao 18 diz assim: Olha só, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negastes teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência. Olha só que Deus fala para Abraão: como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, portanto, obedecestes a minha voz. Olha que maravilhoso isso, irmão, que o Senhor falou mais uma vez, confirmando a promessa dele para Abraão. Falou que seria abençoado, ele multiplicaria a sua descendência, e a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Olha que maravilha. Então, estrelas do céu mostra a promessa de Deus, mas não é uma promessa terrena, é uma promessa celestial, é uma promessa espiritual. Grava isso. E quando Deus fala como a areia do mar, aí então ele está falando que a sua descendência seria grande, a sua descendência terrena também seria grande. E Deus muda o nome de Abraão, né? Abraão antes se chamava Abramo, você lembra disso? Mas agora, depois desta promessa que o Senhor deu, ele faz o quê? Ele muda o nome de Abraão. Vamos ver isso, irmão? Está em Gênesis 17, versículo 5. Eu gosto de deixar simples os versículos, porque é bom nós analisarmos a palavra, porque a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, tudo aquilo que nós estamos falando aqui, ela tem a base bíblica. E você tem a Bíblia aí para você verificar. Amém? Gênesis 17, 5 diz assim: não mais será chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Olha só, pai de muitas nações. E esta promessa de ser pai de multidões de nações, que o Senhor falou aqui, tá vendo? Ele está falando que vai ser pai de muitas nações. Não é apenas da descendência dele, não é apenas da nação que seria a descendência dele, mas ele seria pai de muitas nações. Nações, você pensa em países, em reinos, né? E ele seria o pai de muitas dessas nações. Essa promessa, irmão, ela vai se estender para o filho de Abraão, que é Isaac. E se você quiser ver onde é que está essa promessa para Isaac, está em Gênesis 26, versículo 4. Olha só, agora é Isaac, tá bom, irmão? A palavra diz assim, ó: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Quem está falando isso? Deus. Mas agora está falando para Isaac. A mesma promessa que ele deu para o seu pai Abraão, agora está com Isaac. E esta bênção se estende para o filho de Isaac, Jacó. Vamos lá ver onde é que está escrito, irmão? Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 14. A bênção vai passando de geração em geração. Agora Jacó recebe isso de Deus, olha só. E a tua descendência será como pó da terra. Dilatar-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Você viu como que fica bem grifado isso? Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esta bênção passou para Jacó. E se você conhece a história bíblica, irmão, você sabe que Jacó, ele teve vários filhos, né? Nós conhecemos que todo o povo de Deus vem da genealogia de Jacó. 12 filhos, né? 12 filhos de Jacó, que se tornaram mais para frente 12 tribos, né? Essa promessa de Jacó, que veio do seu pai Abraão, né? Que vem de Deus para Abraão, Isaac, chega a Jacó,
também passa para os seus filhos. Os 12 filhos de Jacó se tornam 12 tribos. Então eram 12 pessoas, 12 filhos. Essas 12 pessoas se tornam tribos, né? Eles crescem, se constituem família e vão se multiplicando, e cada filho se torna uma tribo, certo? Um dos filhos chama José. Então, José também se torna uma tribo, a tribo de José. E a tribo de José se divide em duas meia-tribos, que são os filhos de José, Manassés e Efraim. O povo de Deus, que era considerado o povo de Deus, eles eram as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, se tornando 12 tribos, era o povo de Israel, o povo de Deus, né? O tempo vai passando, irmão, e o Senhor, ele é o centro dessas 12 tribos, né? O Senhor reinava sobre todos os filhos dessas 12 tribos. O povo de Israel se torna um povo, né? Se torna o reino de Israel, ali onde o Senhor, ele habitava, ele era o centro de todas as coisas. E aí, o povo de Israel, ele passa a pedir um rei para o Senhor. Ele não queria mais que os profetas falassem com ele. Eles não queriam mais, eles queriam um rei humano. Eles não queriam que Deus reinasse, somente Deus reinasse. Olha só, irmãos. E aí, eles pediram um rei humano. Deus, por tanto que eles pediam, o Senhor envia um rei humano, né? Ele não queria fazer isso, mas ele acaba enviando. E aí vem alguns reis. Antes dos reis, o povo, ele era direcionado, né, pelos juízes e pelos profetas, né? Aquilo que o Senhor precisava, ele falava com o profeta. Com tudo aquilo que ele precisava, ele levantava um juiz para fazer justiça. Se você lembra bem, existiam vários juízes. Vou dar um exemplo. Sansão, você vê que ele foi assim direcionado por Deus desde o ventre. Ele tinha um chamado. O chamado dele era fazer justiça ao povo, matar todos os filisteus, né, e libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então, o Senhor, ele agia desta maneira através dos juízes que ele levantava e também através dos profetas. Lembra de Samuel, por exemplo? Tudo aquilo que o Senhor precisava, ele falava para os seus profetas, como Samuel. E Samuel passava toda a mensagem de Deus até o povo. Mas o povo, ele queria um rei. Então o Senhor envia um rei para eles. E este primeiro rei que o Senhor envia ali, que você conhece, né, é Saul. Saul, ele reina. Ele reina durante 40 anos sobre o povo de Israel e sobre as 12 tribos de Israel. Ele reina sobre as 12 tribos. Depois de Saul, você sabe que Saul, ele fez aquilo que não agradava a Deus. E aí então o Senhor, ele envia Davi e o unge como rei. Você conhece a história, né? Davi também reina durante 40 anos. E depois de Davi, vem seu filho Salomão e também reina durante 40 anos. Os três, irmãos, reinaram durante 40 anos diante de todas as 12 tribos, certo? As 12 tribos por completo se formavam o povo de Deus. E esses três reis reinaram sobre essas 12 tribos, que era o povo de Israel. Só que acontece o seguinte, irmãos. O rei Salomão, no final do seu tempo ali, ele fez aquilo que não agradava a Deus. Ele adorou outros deuses. Ele ergueu altares a outros deuses. Se você quiser saber onde está escrito isso, você pode ler lá 1 Reis, capítulo 11, que você vai ver lá o rei Salomão erguendo altares para outros deuses, aquilo que Deus não gostava, né? Ele falou que isso não era bom, ele não gostava dessas coisas. E o rei Salomão fez o quê? Ele tinha tantas mulheres que não eram do povo de Deus, que através dessas mulheres foram apresentados outros deuses. E ele acabou levantando altares para esses deuses e adorando esses deuses, né? Devido a esta desobediência, devido àquilo que ele fez de errado, Deus, ele faz uma coisa. Ele fala para Salomão que iria rasgar o reino da mão dele. Eu quero ler essa parte com você, que é uma parte importante para você gravar aí, se você estiver fazendo um estudo. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 13.
1 Reis, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 13. Diz assim, irmãos: Disse, pois, o Senhor a Salomão: Portanto, houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que ordenei. Certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor a meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que escolhi. Olha só o que o Senhor fala, né? 1 Reis. Eu vou colocar aqui para você ver, irmão, e vou ler novamente. Deixa eu pegar novamente aqui 1 Reis, tá? Capítulo 11. Deixa eu pegar a Bíblia para você acompanhar juntamente comigo, tá? 1 Reis, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 13. Vou colocar aqui para você ver. Tá aqui, irmãos, ó, vamos ler de novo juntamente comigo. 1 Reis 11, 11 ao 13, diz assim, ó: Disse, pois, o Senhor a Salomão: Porque houve isto em ti, que não guardaste a meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Israel, que escolhi. Olha que lindo, irmão, que Deus fez por amor a Davi, e ainda ele teve misericórdia de Salomão. Ele teve misericórdia de Salomão. Então, ele falou assim, que ele, por Salomão ter feito isso, ter adorado outros deuses, erguido altares, o reino seria dividido, ia rasgar o reino dele. Mas por amor a Davi, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele não ia rasgar no reino de Salomão, mas no reino do filho dele, né? E assim foi. O que acontece? O seu filho, ele começa a reinar depois de Salomão. E o nome do seu filho era Roboão, né? E o que acontece? O Senhor, ele rasga o reino. As 12 tribos são divididas. Roboão fica com 2 tribos e Jeroboão, que é da tribo de Efraim, fica com as outras 10 tribos. Vamos ver onde está escrito isso, irmãos? É 1 Reis, capítulo 11 ainda. Só que agora, o versículo 31, tá? 1 Reis, capítulo 11, versículo 31. Tá aqui, ó. Esse versículo aqui, ó. E disse a Jeroboão. Jeroboão é da tribo, tá? De Efraim. Toma esses 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Então 10 tribos ficam na mão de Jeroboão. Jeroboão é da tribo de Efraim, tá bom, irmãos? Que antes era servo de Salomão, agora se torna aquele que vai ser o líder dessas 10 tribos. Mas você lembra que o povo de Deus era formado por 12 tribos? E onde que ficam as outras duas, né? As outras duas ficam na mão do filho de Salomão, que é Roboão. A tribo de Roboão, que também é a tribo de Salomão, é a tribo de Judá. Então a tribo de Judá fica com Roboão, e também se une à tribo de Judá a tribo de Efraim. Tribo de Efraim não, irmãos. A tribo de Benjamim, isso mesmo. A tribo de Benjamim se une com a tribo de Judá. Então fica 2 reinos na mão de Roboão e 10 reinos na mão de Jeroboão. Eu vou explicar calmamente, porque isso aqui é muito importante que você saiba. Então rasgou o reino da mão de Salomão, mas rasgou de acordo com o filho dele, quando o filho dele começou a reinar. O filho dele se chamava Roboão. O Senhor falou então para Roboão, para Jeroboão,
que era da tribo de Efraim, que 10 dessas 12 tribos ficariam, né, para ele. Então sobrou 2 tribos, seria a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, eles ficaram com Roboão, que era filho de Salomão. Então se dividiu o reino. Vamos ver onde que fala que a tribo de Benjamim se uniu à tribo de Judá? Isso mesmo, a tribo de Benjamim se uniu à tribo de Judá e queria fazer guerra contra os seus próprios irmãos, sobre as outras 10 tribos que ficaram lá com Efraim. Olha só, Roboão ficou malvado e queria tomar conta de tudo. Mas o Senhor falou que ia rasgar e assim aconteceu, né? Ele rasgou o reino. Onde é que está escrito, irmão? Está lá em 1 Reis. Cadê 1 Reis? 1 Reis, capítulo 11, versículo 36. 1 Reis, capítulo 11, versículo 36. Vamos ler aqui comigo? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Todavia, o seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Então, por amor a Davi, ficou uma tribo, que é a tribo de Judá. Você sabe que de Judá vem Jesus, né, irmão? O leão da tribo de Judá. Mas aí você está falando, você pode perguntar para mim assim, mas onde que está Benjamim, que você falou que se uniu, né, com a tribo de Judá? 1 Reis, capítulo 12, versículo 21. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 12, versículo 21. A palavra do Senhor vem dizendo assim, ó. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino de Roboão, filho de Salomão. Então olha aqui que acontece. O Roboão, que era filho de Salomão, ele pega a sua tribo, que era a tribo de Judá, se une com a tribo de Benjamim e intenta fazer uma guerra contra as outras 10 tribos para poder unir todas no seu reinado. Só que o Senhor ele não permite isso, então a casa ela fica dividida, certo? Ela fica dividida assim, casa de Judá com as tribos de Judá e tribo de Benjamim, e casa de Israel, que fica com quem está comandando é a tribo de Efraim com Jeroboão, certo? A tribo de Efraim com Jeroboão fica com a casa de Israel e as 10 tribos. E a tribo de Judá agora não é mais tribo, irmão. Desculpa, eu acabei falando errado. Se torna 2 casas, certo? Passou de tribo, fica um pouquinho maior, se torna um reino. Então, virou casa de Judá. Quem vai ser o líder? Roboão. A tribo que ele comanda, tribo de Judá e tribo de Benjamim, se torna um reino, o reino dos judeus, certo? Então essas 2 tribos que está liderando Roboão se tornam um reino, uma nação, que é o reino dos judeus. E do outro lado, Jeroboão da tribo de Efraim, com as outras 10 tribos que ficaram, se torna também um reino, o reino dos gentios. Então ficou casa de Judá e casa de Israel. Por isso que o tema do estudo hoje são as 2 casas de Israel. É essa divisão, casa de Judá e casa de Israel. Judá ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, comandado por Roboão. E Israel ficou com as outras 10 tribos, liderado por Jeroboão, da tribo de Efraim. Casa de Judá se torna reino dos judeus e casa de Israel se torna reino dos gentios. Amém, irmãos? Conseguiram pegar essa parte? Então vamos continuar aqui, que deixa o Senhor falar no seu coração. Você vê que dessas 2 casas vem todo o povo de Deus, né? E Deus, ele vai rejeitar a casa de Israel. Por que Deus rejeita a casa de Israel? Porque a casa de Israel peca, né? E o Senhor ele não pode viver com pecado.
Então, ele rejeita a casa de Israel. Rejeita, e ele vai fazer o que com a casa de Israel? Ele vai espalhar por todas as nações. Vai ser o castigo, eles serão levados cativos, né, e serão espalhados por todas as nações. Mas nessa questão de ser espalhado devido ao castigo do pecado deles, tem uma grande promessa para a casa de Israel, né? Se você quiser ler comigo aí, 1 Reis, capítulo 14, tá? 1 Reis, capítulo 14, versículo 8 ao versículo 15. 1 Reis, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 15. Olha só, Deus falando, ó: e rasguei o teu reino, tá aqui, irmãos, ó: e rasguei o teu reino da casa de Davi, e o dei a ti. Todavia não tens sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizestes para ti outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei, tá aqui, ó. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, que é o que está comandando as 10 tribos, a casa de Israel, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão aos cães, e os que morrer no campo, comê-lo-ão as aves dos céus, porque o Senhor o disse: levanta-te, pois, e vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto todos da casa de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor de Israel. Nós lemos aqui, né? 1 Reis capítulo 12, versículo 8 em diante. Olha só o que Deus fez, né? Ele, devido ao pecado de Jeroboão e também de todo o povo chamado agora Casa de Israel, ele faz o que? Ele fala que vai espalhar a terra, que vai destruir toda Jerusalém. E vamos ler o versículo 15 desse mesmo capítulo, que fala assim, ó: ferirá o Senhor a Israel como se agita a cana das águas, e arrancará a Israel de toda a boa terra que tinha dado a seus pais. Olha aqui, ó, continua aqui, ó: e o espalhará para além do rio. Portanto fizeram os seus azerins, provocando o Senhor a ira. Então o Senhor, ele faz o que? Espalha Israel além do rio. Ele espalha Israel sobre todas as nações. Como esta promessa aqui, ela vai trazer para Israel essa culpa, que essa consequência do pecado da casa de Israel, ela vai trazer uma grande promessa, porque Deus, ele é pai, né? E ele ama seus filhos. Só que ele não pode suportar pecado. Então ele teve que castigar a casa de Israel porque ela pecou, ela adulterou, ela usou de outros ídolos e assim provocou a ira do Senhor, né? Só que o Senhor dá uma grande promessa para a casa de Israel, que vai fazer com que ela retorne depois, né? Ele vai fazer uma grande promessa para essas duas tribos. Depois nós vamos chegar sobre esta grande promessa que o Senhor nos deixa, né? Vale lembrar também uma coisa, irmão, que eu acabei esquecendo de falar, que Jacó, ele teve 12 filhos, e desses 12 vem José, que tem os 2 filhos, que é Manassés e Efraim, né? Manassés e Efraim foram os 2 filhos de José, que cada um se torna meia tribo. Os próprios filhos aí de José, eles se tornam filhos de Jacó. E Jacó pede esses filhos como se fossem filhos legítimos para eles. E Jacó, na hora de abençoar o Manassés e Efraim, que eram filhos de José, mas agora se tornam filhos de Jacó, ele inverte as mãos assim,
inverte assim as mãos, né? E abençoa trocado. O primogênito, ele abençoa com a mão esquerda, tinha que ser inverso, né? O primogênito tinha a bênção da primogenitura, mas Jacó, ele abençoou mais a Efraim do que a Manassés, porque ele reconheceu em Efraim que aquela promessa que Deus tinha dado, lembra Abraão, que através de ti seriam abençoadas todas as famílias da terra, e era para eles iam se multiplicar, eles iam ser aí grandes, uma descendência grande na terra. Então Deus reconheceu através do nome de Efraim que a bênção seguiria a Efraim, né? Porque Efraim significa frutificar. Efraim significa frutificar. Então ele reconheceu que a bênção chegaria em Efraim. O que acontece com a casa? Você viu aí quando ela é dividida? A casa de Israel, que tem as 10 tribos, ela fica com Jeroboão, que é da tribo de Efraim. Você vê que Deus, ele não faz nada assim por acaso. Por que Jacó inverteu as mãos? Será que ele se enganou? Deus não se engane. Jacó era um homem de Deus. Jacó conhecia, sabia que Deus tinha para ele e para a descendência dele. E ele reconheceu no filho de José, chamado Efraim, ele reconheceu que a bênção espiritual ficaria com ele. E assim ele inverteu as mãos e abençoou muito mais, né, a Efraim. Você vê que é maravilhoso isso, né? A Efraim significa frutificar. E aí Deus viu que essa bênção, Jacó viu que essa bênção de Deus ficaria com Efraim. É muito importante isso, né, irmão? Porque Efraim se torna a casa de Israel. É um reino que se espalharia no meio de toda a terra. E ele se torna, sabe o quê? A plenitude dos gentios. Então, a casa de Judá se torna o reino dos judeus. E a casa de Israel foi espalhada por todas as nações. E se torna agora a plenitude dos gentios. Se torna a casa dos gentios, isso mesmo. Você possa gravar isso no seu coração, porque isso vai destravar muitas profecias que você vai ler a partir de agora. Você vai ver, quando falar casa de Judá, casa de Israel, ou você vai ouvir assim, Efraim, ó casa de Efraim, ou casa de Judá, você vai entender que é esta divisão, né, entre judeus e gentios. E o Senhor fez isso com um propósito, para que hoje nós possamos entender todas as profecias que Ele nos deixou, entender o Apocalipse de maneira mais adequada. E é maravilhoso quando o Senhor abre os nossos olhos e nós conseguimos enxergar além da letra, né? Porque a palavra do Senhor diz assim que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica, né? Que você possa estar conosco aqui, irmãos. Você vê, irmãos, que a promessa de Deus a Abraão, ela também nos alcança. Se você lembrar que está lá em Atos 2, eu até quero ler com você. Atos 2 foi o início da igreja, você lembra, irmão? Quando o Espírito Santo vem com vento veemente e batiza todos os discípulos que estavam ali reunidos, e Pedro começa a pregar. Vamos ver um pedacinho da pregação de Pedro, irmãos. Atos 2, se você puder abrir comigo aí a palavra do Senhor. Atos 2, deixa eu ver o versículo. Atos 2, versículo 38 ao 41, certo? Atos 2, versículo 38 ao 41, vem dizendo assim, ó. Acompanha comigo aqui, irmãos, pelo computador. Tá aqui, ó. Pedro está pregando, né? Eles já tinham recebido o Espírito Santo, já estavam profetizando, cada um em uma língua diferente. Então Pedro se levanta e começa a pregar. E uma parte da pregação dele é essa aqui. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, olha aqui, irmão, a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha aqui. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então o que você vê aqui nessa passagem de Atos 2?
esta promessa aqui que Pedro está falando é a promessa que Deus deu a Abraão, que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Benditas é bem-aventuradas, né? Então Deus está falando aqui para Pedro, e Pedro falando para a gente que esta promessa nos alcança, vai alcançar os nossos filhos e a todos que estão longe. Quem que estava longe, irmão? Quem que foi espalhado para todas as nações? Foi a casa de Judá ou foi a casa de Israel? Nós vimos aqui que foi a casa de Israel, aquelas 10 tribos que pecaram contra Deus e foram espalhadas, né, por todas as nações. Então o Senhor está prometendo aqui, ó, que nós também seremos benditos. A promessa de Abraão, que de ti seriam benditas todas as famílias da terra, nos alcança. E Pedro reconhecia isso, mostrando que a promessa de Deus não era apenas para os judeus, que se tornou a casa de Judá, mas também para os gentios, que agora é a casa de Israel. Maravilhoso isso, né, irmão? Dá assim, você fala, nossa, mas que coisa interessante. E você vai ver que a partir disso você vai ter tantas revelações maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai testemunhar isso quando você lê a sua Bíblia e você vê um profeta falando de casa de Judá, casa de Israel ou casa de Efraim, que é aqueles que são da casa de Judá. Você vai conseguir compreender o que o Senhor está querendo dizer com isso. Judeus e gentios, né? O Senhor está falando para judeus, o Senhor está falando para gentios, e Ele vai ligar essas duas casas novamente, uma promessa maravilhosa que Ele tem nos deixado, irmão. O Senhor é maravilhoso, e nós vamos ver isso agora, né? Pedro está falando que nós seríamos benditos, né? Essa promessa nos alcançaria. E aí o Senhor faz a promessa dele. E se você já leu o profeta Oséias, irmãos, eu vou até pegar aqui Oséias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. O plano de Deus agora ele começa a ser revelado para a gente. Por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor espalhou a casa de Israel, as 10 tribos? Por que que o Senhor ele suportou Judá? Porque você pensa que Judá não tinha pecado? Tinha pecado, sim, mas Deus suportou Judá e não suportou Israel devido ao pecado. Será que Deus é injusto? Por que que devido ao pecado ele espalhou Israel e mesmo Judá pecando, ele suportou Judá? Olha só, tudo isso está escrito ali em Oséias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero ler com você e explanar cada parte para que o Espírito Santo possa estar te revelando, irmão, cada vez mais a palavra do Senhor. Vamos ler? Oséias 1, do 1 ao 11 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, olha aqui, ó, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aqui então a gente está mostrando, ó, reis de Judá, né, e rei de Israel, já falando sobre as duas casas, já no primeiro versículo do capítulo 1 de Oséias. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, dizendo o Senhor a Oséias assim: Vai e toma por uma esposa uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe nome de Gisrael. Olha, irmão, marca esse nome aqui, ó, Gisrael. Vou até pegar no hebraico já para você entender o que quer dizer Gisrael. Cadê aqui, ó? Gisrael. Aqui, ó. Gisrael no hebraico, olha aqui embaixo, você consegue... Vou colocar aqui para você ver. Ó. Gisrael no hebraico, irmãos. Você está conseguindo ver aí? Deixa eu ampliar aqui para você poder ver. Aqui. Ó, Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. Você está vendo aqui? Só grava esse significado, porque depois isso vai trazer uma grande revelação para a gente, tá? Deus semeia. Vamos continuar a ler e você continua com essa interpretação aí de Jezreel,
significando Deus semeia. Então, o profeta Oséias pegou uma mulher prostituta, como o Senhor mandou, né? E ela concedeu um filho. No versículo 4, o Senhor pede para que esse filho se chame Gisrael, que quer dizer Deus semeia. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Olha aqui, irmão, ó. Casa de Israel. Olha como você vai conseguir compreender o profeta Oséias agora. Você vai entender por que Deus fez Oséias casar com uma prostituta. O que Deus estava querendo falar com isso, com os filhos que essa prostituta deu a Oséias. Por que um profeta santo casou uma mulher que é pecadora? Tudo isso tem um sentido. Deus não faz nada por coincidência, certo? Então aqui o primeiro filho, que é Gisrael, que tem como significado Deus semeia. O Senhor fala que porque ele visitaria o sangue de Gisrael e faria o quê? Faria cessar o reino da casa de Israel. Deus está semeando, ó. Semeando. Como é que Deus está semeando? Está separando, mandando a casa de Israel para todas as nações. Deus semeia. Olha só. Vai pegando. Por que o profeta casou com uma prostituta? Porque o povo santo se misturou com o pecado. Mas Deus vem fazer o quê? Nos livrar do pecado através de Cristo Jesus. Vai ligando isso, irmão? E o Senhor traz a promessa não somente para os judeus, mas também para os gentios. Jesus, ele veio morrer para todos nós, não somente para o povo judeu. Ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. E quem o aceita pela fé, como Abraão aceitou, lembra que Abraão aceita tudo ali pela fé, por isso que o Senhor ali, ele dá esta promessa para ele. Abraão teve um único filho e o Senhor pediu esse filho que matasse esse filho, e Abraão fez o que Deus mandou. Na hora de matar o filho, Abraão ali, todo com fé em Deus, sabendo que o Senhor podia ressuscitar Isaac, Deus impede que Abraão mate seu filho, e ele vê a fé que Abraão tem em Deus, e através dessa fé foi dada esta promessa. Maravilhoso, né, irmão? Então Jesus vem e ele vem nos salvar do pecado, tanto os judeus quanto os gentios, porque os judeus rejeitaram ele no primeiro momento. Eles vão ser alcançados até a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas quem que se beneficiou com isso? O povo gentil. E aqui Deus já está mostrando, olha só. Eu visitarei o sangue de Israel e farei cessar aqui, ó, farei cessar o reino da casa de Israel. O Senhor está semeando, lembra? Deus semeia. Levou a casa de Israel para onde? Para todas as nações. Farei cessar o reino da casa de Israel. Como é que o Senhor vai semear todas as nações? Se todo o povo estava dentro de Jerusalém, ali no reino de Israel. Não tinha como. Então, toda essa consequência do pecado, o Senhor espalhando a casa de Israel, é um plano maior. Ele sim puniu o pecado, mas ao mesmo tempo ele traz o seu amor e a sua misericórdia por nós, para alcançar a mim e para alcançar você. Olha como é grande o amor de Deus, é muito maior do que a gente imagina, muito maior. Então, ó, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel, e tornou ela a conceber. Então a prostituta teve um outro filho. Olha só, deixa eu ampliar aqui para você poder ver isso. Ó, a prostituta teve outro filho, deu à luz a uma filha, e o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-ruhamá, porque não tornarei mais a compadecer-me de quem? Da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Nossa, mas será que Deus é tão mau assim? Vamos ver o que significa Lo-ruhamá, irmão. Eu vou marcar aqui no hebraico, eu tenho um dicionário legalzinho para você. Então tá aqui em Joel capítulo 1, né? Aqui já tá até falando, ó, desfavorecida, tá vendo? Desfavorecida, vamos pôr aqui no hebraico, ó. Você tá vendo aqui embaixo, irmão? Lo-ruhamá, desfavorecida. Então a gente não tinha favor de Deus, presta atenção. Devido ao pecado, lembra que
quem está concebendo esses filhos é uma prostituta? Nós não somos filhos do pecado? Olha como tudo tem um sentido. Nós éramos desfavorecidos, éramos aí condenados devido ao pecado, não tinha solução para a gente, já nascemos pelo pecado, somos filhos do pecado, e Jesus Cristo vem e vem salvar a quem? A desfavorecida. Por isso que o Senhor falou que não teria mais como ficar, porque ele não consegue viver com o pecado, né? E ele estava semeando sobre todas as nações, casa de Israel, espalhando elas, para o quê? Para poder alcançar o povo desfavorecido, o povo que não fazia parte das 12 tribos antes. Você está entendendo? O que acontece? A casa de Israel vai e ela começa a ser espalhada pelas nações, e eles casam com as pessoas que estavam nas outras nações, e essas nações são agregadas à casa de Israel. Você está me entendendo? Que você faz parte da casa de Israel. Então, quando você lê casa de Israel, se une a esta casa, porque você faz parte dessa casa hoje. E isso é maravilhoso, como você grava isso no seu coração. Vamos continuar lendo aqui Oséias, irmãos. Preste atenção. Estamos aqui, Oséias capítulo 1, versículo 6. Agora o versículo 7 diz assim, ó: mas da casa de Judá me compadecerei. Olha só, será que Deus é tão injusto assim? E salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado na Lo-ruamá, concebeu e deu um filho. Então a prostituta deu um terceiro filho, né? E o Senhor disse: põe o nome de Lo-ammi. Tá vendo aqui? Lo-ammi, porque vós não sois meu povo. Presta atenção no que Deus está falando com você, irmão. Ele está falando para o filho da prostituta: vós não sois meu povo, nem eu sou o vosso Deus. E não era assim? Antes de Jesus vir para salvar a mim, salvar a você, não éramos povo de Deus. Você faz parte da tribo de Levi, da tribo de Judá? Que eu saiba, nós fazemos parte de uma mistura de nações, não é? O povo brasileiro é misturado com várias nações, com índios, com espanhol, com italiano, com alemão. É uma mistura grande, né? E o Senhor está falando aqui que nós não éramos povo. Olha aqui: porque vós não sois meu povo. Éramos filhos do pecado, e nós também não tínhamos o Senhor como o nosso Deus. É ou não é verdade aqui que Deus está falando, né? Só que daí, irmãos, deixa eu até pegar aqui, ó, Lo-ammi, tá vendo o último nome do terceiro filho da prostituta? Vamos pegar o que quer dizer aqui, Lo-ammi. Não povo meu. Ó, vamos pegar aqui embaixo. Você está vendo aqui embaixo, irmão? Lo-ammi significa não povo meu. E aí ele fala por que é esse nome Lo-ammi? Porque vós não sois meu povo. Nossa, mas Deus, ele tá tão mal assim? Mas preste atenção no que Deus faz e promete no final de Oséias 1. Capítulo 1, versículo 10 e 11. É maravilhosa a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Olha o que ele fala, presta atenção. Todavia, o número dos filhos de Israel, olha só, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Olha só, vai marcando. A areia do mar. Lembra de alguma promessa aqui? Que não se pode ser medida nem contada. E no lugar onde se dizia, olha a promessa, e no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez o profeta casar com a prostituta? Por que esses nomes tão feios para os filhos da prostituta? O Senhor está falando para mim e para você. Nós não éramos da geração do Senhor, não éramos da tribo do povo de Deus, da tribo de Israel. Então ele divide a tribo em casa de Judá, em casa de Israel, e espalha a casa de Israel para todas as nações. E aí então, nós que não éramos povo do Senhor, nós que éramos desfavorecidos, não éramos mesmo dignos de salvação, o Senhor faz o que? Ele nos alcança.
Jesus Cristo vem para morrer por todos nós. E aí, no lugar onde se dizia, não sois meu povo, o Senhor fala que nós podemos hoje, através de Cristo, dizer que somos filhos do Deus vivo. Olha que maravilhoso isso, irmão. Que tremendo aquilo que o Senhor está dizendo para você neste estudo aqui, que você possa mesmo ser edificado através da palavra de Deus. E o versículo 11, para a gente terminar, Oséias 1, que diz assim: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Aqui ele está falando na união de novo de todo o povo. Juntar a casa de Judá e juntar a casa de Israel novamente como um só povo. Juntos se congregarão, está aqui, e constituirão sobre si uma só cabeça. Aqui, o Senhor já falando de Jesus, antes mesmo de Jesus ter vindo no mundo. Olha o profeta falando aqui, olha Deus falando através do profeta. E subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Olha só, vamos traduzir? O Senhor vai juntar a casa de Judá com a casa de Israel. Ele vai unir as duas casas. E quem vai dominar essas casas? Uma só cabeça. Quem é a cabeça do corpo da igreja, irmão? A cabeça é Cristo. Lembra? Nós somos corpo de Cristo. Então, Cristo vai reinar sobre casa de Judá e sobre casa de Israel, agora unidas numa só nação, num só povo. E subirão da terra. Subirão da terra. Onde é que a gente vai reinar com Deus? No milênio. Sairemos daqui e subiremos da terra. Está escrito isso lá no Apocalipse e em vários outros profetas, irmãos. Pois grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia que Deus semeia. Está vendo? Deus semeou sobre todas as nações. E Cristo Jesus vem cumprir esta promessa e nos trazer essa salvação. Olha que maravilhoso. Eu sei que muitas vezes você já conhecia sobre a história de Jesus, mas você sabia que essa história dessa promessa maravilhosa que nos alcança através de Jesus, do seu sacrifício, ela vem do plano de Deus desde lá de Gênesis? Muitas vezes a gente não tem essa compreensão. E quando nós começamos a compreender isso, o Senhor ele vai trazendo grandes coisas, né, para nosso espírito. Ele vai nos edificando, nos trazendo mais perto dele cada vez mais. Então o Senhor ele semeou na terra, ele fez uma promessa. Você vê que eu falei, mas será que Deus é injusto? Ele só separou a casa, separou a casa de Israel, mandou para todas as nações devido ao pecado, mas e Judá? Judá também não pecava? Judá pecava também. Só que Judá, o Senhor teve que suportar o pecado de Judá. Por quê? Porque de Judá vinha o quê? O leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, ele é descendente, certo? Olha como é importante até a genealogia. Jesus Cristo, ele é descendente da tribo de Judá. Então o Senhor teve que suportar o pecado de Judá. Por quê? Porque deles viria o leão da tribo de Judá, Jesus. Então ele não podia espalhar esse povo, porque Jesus tinha que vir. Ele tinha que cumprir toda esta promessa. Não é maravilhoso o que Deus faz? Então ele suportou, não é que ele gostou do que o povo estava fazendo, mas ele teve que suportar Judá até que o leão da tribo de Judá aparecesse, até que ele viesse ao mundo para poder fazer todas as promessas de Deus se cumprirem na minha e na sua vida, né? Então você vê que Jesus, irmãos, ele é a intervenção divina para unir essas duas casas. Jeremias 31, do versículo 31 ao 33, o Senhor diz que fará uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Presta atenção, com as duas casas. Vamos ler? Jeremias 31, do 31 ao 33. Eu vou pegar aqui na Bíblia para você poder acompanhar com a gente. Olha só, irmão, Jeremias 31, do 31 ao 33 diz assim, olha só. E eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo aqui outro profeta, Jeremias agora,
falando de casa de Israel e casa de Judá? O que isso acrescenta na sua vida, irmão? O Senhor está falando que Ele vai fazer um novo pacto. Ele fez esse pacto através de Jesus. Ele vai unir Israel e Judá novamente, ó, não conforme o pacto que fiz com seus pais. Quem são os pais ali, irmãos? Lembra de Moisés? Primeiro pacto, primeira aliança, né? No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, tá vendo? O povo aqui de Moisés. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Por mais que o Senhor, Ele pega o povo ali como esposa, o povo não aceita, né, os mandamentos do Senhor. Ele fere os mandamentos do Senhor, e aí o Senhor não consegue ter uma noiva que Ele tanto quer, né, esse relacionamento que Ele quer com a igreja. Então ele faz esse plano maravilhoso para que todo o mundo fosse alcançado, não somente a tribo, né, as 12 tribos, mas todo mundo. Agora, pela casa de Israel, somos enxertados, né, na videira que é Cristo. Olha só, mas o versículo 33 diz assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se junta isso com o que nós lemos no final de Oséias, lá, Oséias capítulo 1, versículo 10 e 11, que aqueles que se diziam não meu povo, se diria agora eu sou filho do Deus vivo. O Senhor está falando aqui. E agora a lei do Senhor estará no interior, estará escrita no coração, porque a primeira lei da primeira aliança foi escrita nas tábuas de pedra, você lembra? Que Moisés, através do dedo de Deus, ali foi escrito os 10 mandamentos, mas não entrou no coração. Por mais que ali tinham mandamentos que trariam vida, as pessoas elas não conseguiram obedecer os mandamentos de Deus, né? Então era necessário que Jesus Cristo viesse para que houvesse o Espírito Santo em nós, e aí então a gente começa a conseguir obedecer à voz de Deus, e aí a gente começa a ser chamado povo de Deus. Maravilhoso isso, né, irmão? Deus é tremendo, Deus é demais, irmãos. E o Senhor, Ele completa esta promessa maravilhosa. Ele mostra, né? Nós vamos viver em outro profeta esta união agora, casa de Israel e casa de Judá unida na mão de Cristo Jesus. E se você marcar, esse é um versículo chave, tanto Oséias 1 quanto esse Ezequiel 37. Marca aí, Ezequiel 37, do versículo 15 ao versículo 26, a gente vai ver as promessas de Deus se cumprindo. A promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, essa mesma promessa que Pedro falou que nos alcança, que alcança os nossos filhos. Olha que maravilha, irmão. Ela vai agora se concretizar. Você vai ver aqui em Ezequiel ela se concretizando em Cristo. Vamos ler Ezequiel 37, do versículo 15 ao 26. Deixa eu pegar aqui para você, Ezequiel 37, do versículo 15. Isso. Ezequiel 37, do versículo 15 ao versículo 26. Vamos comigo, irmãos? Espera aí que saiu aqui. Ezequiel. Deixa eu colocar de novo. Ezequiel 37, versículo 15. A palavra do Senhor vem dizendo assim, você está acompanhando comigo aqui no computador? Olha só. A palavra do Senhor veio a mim. A mim quem? Um outro profeta, Ezequiel. E diz o quê? Tu, pois, ó filho do homem, presta atenção, toma um pau e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então o Senhor pede para Ezequiel pegar um pau e colocar por nome Judá, né? Pega um pau e põe por nome Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, todos aqueles que estão com Judá. Quem? A tribo de Benjamim. Tá vendo aqui? Falando seus companheiros. Quem é o companheiro da tribo de Judá?
Benjamim, se tornando o reino de Judá, os judeus. Depois, toma outro pau e escreve nele por José, olha só, vara de Efraim, e por toda casa de Israel, seus companheiros. Olha só, por que o Senhor falou José, casa de Efraim? Lembra que as 10 tribos, que é chamada casa de Israel, está com Jeroboão, que é da tribo de Efraim? Então, por isso que ele fala José, que José era o pai, né, de Efraim. Vara de Efraim, ou seja, está na mão de quem? De Efraim, as 10 tribos, agora a casa de Israel e todos os seus companheiros, todas as tribos que estão com a tribo de Efraim, né? E junta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. Olha que Deus unindo a casa de Israel com a casa de Judá novamente, mas agora a casa de Israel tem um acréscimo. Todo o povo do mundo agora, aqueles que aceitam a Jesus pela fé, estão junto com a casa de Israel. Olha só, e quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, porventura não declararás o que queres dizer com estas coisas? Tu lhes dirás, o Senhor explicando para você agora, ó, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas estarão uma só na minha mão. Olha só que lindo, irmão. O Senhor juntando judeus e gentios, todos na mão do Senhor. Olha só. E os paus sobre os que houverem escritos estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhe, pois, assim, o Senhor Deus, eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde elas foram. Olha aqui o Senhor pegando a casa de Israel de volta, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. E lhes farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será o rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nem de maneira alguma se dividirão para o futuro em 2 reinos, nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas apostasias com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, aqui de novo, ó, e eu serei o seu Deus. Que lindo, hein? E também meu servo Davi, olha aqui, Deus falando de Jesus agora, olha. Lembra que Jesus é da tribo de Judá? Davi também era de Judá. E através da descendência de Davi vem Jesus. E também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, um pastor só. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Ainda habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram os vossos pais. Nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Olha aqui, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles um pacto de paz, que será um pacto perpétuo, para sempre. E estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Olha que linda esta palavra que nós lemos aqui, né, irmãos? O Senhor vem. Então, Jesus Cristo, que é descendente de Davi, né? Lembra que o Senhor prometeu a Davi que nunca faltaria rei para sua descendência? E daí, da tribo de Judá, da descendência de Davi, nasce Jesus. E Jesus, ele reina o quê? Para sempre. Ele não é mais mortal que morre, mas ele é eterno. Então, ele juntará a casa de Judá, que são os judeus, e a casa de Israel, que é os gentios. Juntará os dois numa só mão, na sua mão. Eles serão uma só nação. O Senhor Jesus vem buscar um só povo. O povo santo, o povo remido, o povo que é purificado pelo sangue de Jesus, que é remido de todo o pecado, e será levado
para a terra que o Senhor prometeu. Terra prometida, irmão, Jerusalém. Mas não é esta Jerusalém que nós conhecemos hoje. É a nova Jerusalém que o Senhor já fez para a gente, já está pronta. Aquela que é com ruas de ouro e de cristais. Esta Jerusalém que o Senhor preparou para mim e para você. E naquele grande dia, Jesus vai vir buscar, né? Jesus vai vir buscar a gente, irmãos, e vai levar onde o Senhor prometeu. A terra que o Senhor prometeu. E você vê em outros profetas, e você vê que a nova Jerusalém, ela descerá, ela ficará no meio da terra ali, e nós reinaremos aonde? Na terra que o Senhor prometeu a Abraão. Lembra? Para a terra que eu lhe mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha como a promessa de Deus, ela se amplia. Olha como esse versículo se amplia na sua mente agora. Não é mais essa terra da terra, mas é uma terra espiritual. É a nova Jerusalém, que depois sim estaremos aqui na terra e o Senhor Jesus vai reinar conosco eternamente. Não é maravilhoso isso, irmão? Né? O Senhor, ele confirma isso em vários profetas, ele confirma isso no seu evangelho. Vamos ler aqui, ó, Lucas, para nós terminarmos. Lucas 1, do 32. Lucas 1, capítulo 1, versículo 32 e 33. Lucas 1, 32 e 33. Vou abrir aqui para você, para a gente poder acompanhar junto. Tá aqui, ó. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui está falando de quem? Jesus. Vou voltar um pouquinho antes, ó, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Você está vendo aqui? Quem vai reinar? Jesus. Trono de Davi, descendência de Davi. Nós acabamos de ler lá que Davi reinaria com eles para sempre. Não é Davi, irmão. O trono é de Davi, mas a descendência de Davi termina em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E versículo 33 fala: e reinará eternamente sobre quem? Sobre a casa de Jacó. Quem é a casa de Jacó? As 12 tribos de Israel. Casa de Judá, casa de Israel, agora unidas. E terminando diz assim: o seu reino não terá fim. Maravilhoso isso, né, irmão? Olha o amor de Deus por mim e por você. Que você possa ter gravado toda essa mensagem no seu coração, que eu tenho certeza que a partir de agora, muitas coisas dos profetas, tudo aquilo que o Senhor falou através dos profetas, elas se abrirão, você vai ver a Bíblia com outros olhos, e aí vai te trazer renovo, vai te trazer libertação, vai te trazer cura, nova unção, que você possa ser edificado no nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês. Se você puder, compartilhe esse vídeo, tá bom? Você possa ajudar a mostrar o Evangelho, mostrar a luz de Jesus, o amor do Senhor possa alcançar a todos nós, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.